Olá pessoal da RGTech, estamos de volta aqui no nosso curso técnico em meio ambiente, tá? Para hoje vermos a nossa segunda videoaula da nossa disciplina de estudos de impacto ambiental. Então é o seguinte, na nossa videoaula de hoje a gente vai ver um pouco sobre o que? Sobre a valoração dos impactos ambientais, tá? Os atributos desses impactos ambientais que a gente vai estudando aí ao longo do nosso curso, as características, como que são classificados, veremos algumas metodologias de avaliação de impactos ambientais. A gente falou um pouco sobre aspectos conceituais na aula anterior e a gente ressaltou que é de suma importância a gente ter essa noção de conceituação para que a gente possa entender melhor essa sistemática de avaliação de impactos ambientais. Tudo bem? Então é o seguinte, galerinha, na nossa videoaula anterior a gente viu que os impactos ambientais eles são o quê? São consequências de ações humanas frente à exploração de alguns recursos ambientais. Então o que é que a gente viu? Que o ser humano necessita executar essas ações, sejam elas através de atividades, sejam elas através de produtos ou sejam através de serviços. Qual a consequência dessas ações humanas nos aspectos ambientais, na exploração dos aspectos ambientais? O surgimento dos impactos ambientais. Então a gente ressaltou na videoaula anterior que é de suma importância a gente entender as características desses impactos ambientais. É necessário que a gente saiba estudar esses impactos, que a gente possa saber avaliar esses impactos ambientais. E é isso que a gente vai ver na nossa videoaula de hoje. Tudo bem? Então, inicialmente, pessoal, os impactos ambientais, eles possuem o quê? Eles possuem alguns atributos. O que seriam esses atributos? Possuem características. A gente vai elencar aqui inicialmente a magnitude e a importância de cada impacto ambiental. Então, o que acontece? Todo e qualquer estudo, todo e qualquer empreendimento, ele possui a sua necessidade. Professor, como é que seria isso? É o seguinte. Vamos tentar bem para algumas imagens aqui, para as imagens que nós colocamos. Na segunda imagem, a gente tem aqui, ó, pessoal, a disposição de material que é utilizado para a fabricação de asfalto. Então isso aqui são recipientes colocados para que sejam feitos o armazenamento. Na terceira imagem, a gente possui aqui um desenho esquemático de como que vai ficar o rodoanel em Teresina. No primeiro projeto, a gente tem o que? A gente tem aqui uma imagem do Riacho Sucuruiú. É um riacho que fica situado no município de Gilboés, no sul do nosso estado. Então a magnitude ela nada mais é do que a medida de um impacto ambiental em termos absolutos ou uma alteração do valor de um fator ou parâmetro ambiental em termos quantitativos ou qualitativos. Então a magnitude de determinado impacto é você saber a consequência, você saber que alteração aquele impacto vai causar algum fator ou parâmetro ambiental, seja ele em termos quantitativos ou seja ele em termos qualitativos. Então a gente já vê a primeira característica. Magnitude sempre vai trabalhar com aspectos quantitativos ou qualitativos. Lembrem bem, a gente falou que os impactos ambientais são de suma importância a gente estudar eles. Então é importante sim, se ater a essas questões, saber esses detalhes com relação aos impactos ambientais. O segundo atributo a gente atribui aqui a importância do impacto. A importância nada mais é do que a ponderação do grau de significação de um impacto em relação ao fator ambiental afetado e a outros fatores. Professor, não entendi. O que é isso? Então a importância, pessoal, nada mais é do que a avaliação da significação daquele impacto frente a algum fator ambiental afetado ou então em relação a outros impactos. Professor, o que é isso? Lembra que a gente falou que a avaliação ela é um instrumento norteador. Preciso saber quais as consequências que nós teremos com a implantação de determinado empreendimento. É por isso que a gente, de forma generalizada, a gente geralmente liga essas consequências aos impactos ambientais. Então eu preciso saber qual o grau de importância da implementação desse empreendimento frente a esses impactos ambientais. Será se é considerável? Será se é realmente permitido que se coloque tal empreendimento em determinada localidade, em determinada situação? Vamos para o prático. Beleza. A implantação de um aterro sanitário, por exemplo, em uma área urbana, em proximidades a áreas urbanas. Quando se vai fazer a implementação do empreendimento desse, necessariamente deve ser feita uma avaliação de impacto ambiental. E ela vai ser incorporada ao estudo ambiental daquele empreendimento. E lá, todos os aspectos ambientais devem ser avaliados. Justamente para quê? Para que se tenha noção
com relação a esses aspectos que devem ser abordados, com relação a todos os impactos ambientais que devem ser colocados com a implementação daquele empreendimento. Então a gente vai ver aqui agora algumas características com relação a esses impactos ambientais. Na verdade, é a classificação desses impactos ambientais frente a algumas características. Primeira parte, por exemplo, com relação ao valor, como é que os impactos ambientais podem ser classificados? Eles podem ser classificados em impactos positivos, ou também chamados benéficos, ou impactos negativos ou impactos adversos. Quando é que o impacto é considerado positivo, pessoal? É quando a sua ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Então o impacto ambiental ele é considerado positivo justamente quando eu tenho consequências da ação daquele impacto ambiental de forma positiva, de forma a trazer alguma melhoria a um fator, a um parâmetro, a um padrão ambiental. Então um exemplo, o deslocamento de uma população que antes residia em palafitas para uma nova área adequadamente localizada e urbanizada. Então notemos que a gente está proporcionando novas condições a essa população que antes não tinha moradia digna. Por isso é que é considerado um impacto benéfico ou um impacto positivo. No segundo caso, a questão dos impactos negativos é justamente a ação contrária. Quando a ação de um impacto ambiental provoca dano à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental, a gente vai ter aí o que? A gente vai ter um impacto negativo. Então ele traz essa ideia justamente de negatividade. Um exemplo é o que? O lançamento de esgotos não tratados num lago, num rio. A gente tem isso num exemplo muito prático ao longo de todo o nosso estado. O lançamento de efluentes em diversos cursos hídricos. Isso é um impacto negativo. Quais as consequências que se tem disso? A gente tem até aqui um exemplo na primeira imagem, ó, tá? Sedimentação. Em muitos casos a gente tem mortandade de peixes, a gente pode ter o assoreamento de alguns cursos d'água. Tudo isso são o que? São impactos negativos e consequências justamente do lançamento desses efluentes. Na segunda imagem aqui a gente na verdade está falando de um impacto positivo. Qual seria? A geração de emprego e renda, tá, pessoal? A construção deste empreendimento vai estar gerando emprego e renda. Isso é um impacto positivo. Com relação às características de ordem e incidência, com relação a esta característica, os impactos podem ser dos tipos direto ou impacto indireto. Quando é que o impacto é considerado direto? Quando ele é resultante de uma simples relação de causa e efeito. E ele é limitado ao que? À zona de influência daquele empreendimento. Então o próprio nome já fala, é o impacto de consequências diretas. Ele tem uma relação aí muito simples de causa e efeito. Então um exemplo disso que é a perda da diversidade biológica pela derrubada de uma floresta, ou então a mortandade de alguns peixes em um determinado lago. Tudo isso são exemplos do que? De impactos diretos. Impacto indireto, pessoal, é aquele que é resultante do que? De uma ação secundária em relação a uma ação inicial, ou quando ele apenas é parte do que? De uma cadeia de reações. Ou seja, o impacto indireto ele surge de onde? Ele surge necessariamente de uma reação secundária ou de uma cadeia de reações. A gente tem como exemplo o que? A formação de chuvas ácidas. Necessariamente, pessoal, para a gente ter a formação de chuvas ácidas, a gente tem que ter o que? O acúmulo na atmosfera de alguns materiais aí, como por exemplo óxido de nitrogênio, dióxido de carbono, óxido de enxofre. E de onde é que se originam esses elementos frente à atmosfera? Por exemplo, o lançamento de dióxido de enxofre na atmosfera, em função do que? Da emissão de material particulado dos carros, da emissão de gás carbônico do escapamento dos carros, da emissão de gás carbônico de queimadas. Então nós temos o que? Que para a formação deste impacto, para a formação desta ação, necessariamente a gente tem que ter o que? Uma reação primária ou um desencadeamento de algumas reações. Então, pessoal, com relação às características espaciais, ou seja, aquela noção de espaço, de território, os impactos podem ser classificados sobre três aspectos, tá? Podem ser impactos de tipo local, impacto regional ou impacto estratégico. Quando é que o impacto é local? Quando a sua ação afeta apenas os sítios e suas imediações daquela atividade. Como exemplo, a gente tem a atividade de mineração, ou seja, a exploração de argila, de areia, exploração de prata, de ouro, de qualquer metal ou qualquer que seja a atividade minerária, necessariamente a gente vai ter impactos aí do tipo local. Por quê? Porque necessariamente as ações, o desencadeamento de ações dessa atividade vão ser geradas naquele local. Impacto regional. Quando é que o impacto é considerado regional? Quando o impacto se faz sentir além das imediações do sítio onde se dá a ação. Ou seja,
esse impacto ele vai ter propagações múltiplas, ele vai além do raio de sítio, além do raio de ação daquela atividade. Como exemplo, a gente tem o que? A abertura de uma rodovia. A gente vai fazer o que? A gente vai ser criado uma rodovia que vai unir uma cidade a um povoado, por exemplo. Então notemos que não somente aquele povoado é quem vai sair beneficiado. Através da abertura dessa rodovia, através da implementação dessa estrada, existirá todo um conjunto que vai ser beneficiado com relação a isso. Sejam ele através de 1, 2, 3, 4 ou mais povoados, ou vários povoados, ou então mais de uma cidade. Esse impacto vai ser regional, considerado regional, justamente nesse aspecto, quando ele abrangeu o quê? Uma área de ação maior, um raio de ação maior. Impacto estratégico. Quando é que um impacto é considerado estratégico? Quando o componente ambiental afetado tem relevante interesse coletivo ou nacional. Professor, como é que seria isso? Exemplo prático: a implantação de projetos de irrigação em áreas como o Nordeste brasileiro. Como a gente bem sabe, o nosso Nordeste é uma deficiência muito grande em relação a recursos hídricos, a exploração de alguns recursos hídricos. Algumas partes do nosso Nordeste até hoje ainda sofrem com deficiência de água. Então o que acontece? A implantação desses projetos de irrigação para o beneficiamento de diversas populações caracteriza um impacto de interesse coletivo e até nacional, frente à necessidade da população daquela região. Então o que acontece? É por isso que é considerado um impacto estratégico frente a essas necessidades. Para que a gente tenha um pouquinho melhor dessa noção aí com relação a esses tipos de impactos que a gente falou até agora, a gente tem aqui como um dos exemplos o que? A implantação de uma rodovia, entre o povoado Tigre e a cidade de Paulistana. Notemos o seguinte: ao redor da cidade de Paulistana, nós temos aqui as cidades como Jacobina, Curral Novo, Betânia, Acauã, Queimada Nova. Então, com a implantação da rodovia, dessa rodovia que vai ligar o povoado Tigre à Paulistana, a gente pode perceber o quê? Que a malha viária de toda essa região vai estar sendo intensificada. Então a gente vai ter melhorias aí com relação ao quê? Com relação ao recebimento de mercadorias, com relação à necessidade de se levar alguém a algum hospital, com relação à necessidade de se levar alguém a um polo central, digamos Paulistana, que tem um fórum central daquela região. Então, isso é um impacto que se caracteriza de forma diversa. Um impacto local ou regional? Regional, porque toda essa região pode estar sendo contribuída. Professor, mas ele pode ser local? Pode. Pode, sob o seguinte aspecto: se de repente ele estiver beneficiando somente este povoado. Notemos que aqui a gente tem uma situação diferenciada. É por isso que o que acontece, pessoal? Nem sempre o mesmo impacto ele vai ter as mesmas características. É preciso que se avalie o conjunto de ações que estão, digamos, ligadas àquele impacto. O impacto em uma determinada situação pode ser regional, e em um segundo momento ele pode ser local. Então tudo isso deve ser o quê? Muito bem observado quando se for fazer a avaliação de impactos ambientais. Tudo bem? Com relação ao tempo de ocorrência, os impactos podem ser do tipo imediato, impacto a médio ou longo prazo, impacto temporário e impacto permanente. Quando é que o impacto é considerado imediato? O próprio nome já diz, quando o efeito surge no instante em que se dá a ação. Ou seja, instantaneamente, imediatamente, tem-se o efeito em função daquela ação. Um exemplo é o que? É a mortandagem de peixes devido ao lançamento de alguns produtos tóxicos. Isso foi até notícia, pessoal, em alguns veículos de informação nacional, tá? Certo tempo, uma empresa que trabalha com papel e celulose, ela acabou o que? Acabou lançando esses efluentes em um curso hídrico, e com isso a gente teve, consequentemente, imediatamente, a mortandagem de alguns peixes. Professor, pode ser que não aconteça exatamente, imediatamente? Pode. Vai se dar a função que do material ao qual foi jogado naquele curso hídrico. Impacto a médio ou a longo prazo é quando o impacto se manifesta certo tempo após a ação. Então a gente tem aí uma relação de espaço, de tempo maior do que o considerado no primeiro caso. Então nós temos o seguinte, que nesse tipo de impacto
existe o que? Uma relação de tempo após a ação. A gente tem como exemplo o que? A bioacumulação de contaminantes na cadeia alimentar. É a incorporação desse determinado tipo de substância junto à cadeia alimentar de uma determinada comunidade. Então, sempre é importante ressaltar isso. Sempre que formos trabalhar com impactos a médio e a longo prazo, é preciso que se tenha noção com relação ao que? Ao tempo desse impacto em relação a uma determinada ação. Então, impacto temporário. O impacto temporário, pessoal, é aquele que os seus efeitos têm duração determinada. O próprio nome já fala, né? Ele tem um tempo, ele tem uma determinada seção de tempo. Um exemplo bem prático é o aumento de serviços de hotelaria em uma cidade em função da construção de uma estrada. Professor, como é que funciona isso? Com a implementação de uma estrada, nesse exemplo, de qualquer outro empreendimento, profissionais necessariamente precisam se deslocar até o município onde vai estar sendo construída aquela estrada. Então o que acontece? Há um aumento pela demanda dos serviços de hotelaria nessa cidade, em função justamente do que? Da chegada desses profissionais que irão trabalhar na construção dessa estrada. Por que esse impacto é temporário? Porque quando cessar, quando acabar a construção da estrada, esses profissionais irão embora. Então é por isso que esse impacto tem caráter temporário. Impacto permanente é aquele que, uma vez executada a sua ação, os efeitos não cessam de se manifestar num horizonte temporal conhecido. Ou seja, é aquele cujos seus efeitos não cessam temporariamente, eles continuam. Eles têm o que? Tem esse caráter de permanência. Um exemplo bem prático é o que? A alteração visual causada por uma indústria. Professor, como é que seria isso? É a gente imaginar o seguinte: a gente tem uma determinada região antes inabitada. De repente vai ser construída uma indústria lá, beleza. É feito todo o procedimento, a indústria é instalada, é implementada e a partir de determinado dia ela vai funcionar ali direitinho. Nós temos o seguinte: a gente vai ter uma alteração visual. Alguns chamam até também esse impacto do tipo de alteração paisagística. Necessariamente com a implementação daquela indústria, ela não vai sair dali tão cedo. Pelo menos presume-se, né, que ela continue lá por tempos e tempos. Então, essa alteração ela não vai cessar, ela não vai ter um cessamento. Ela pode até fechar a indústria, mas o empreendimento vai ficar lá. Então, é por isso que ela tem esse caráter permanente. Necessariamente, tem-se o que? Tem-se essa manifestação de tempo, de permanência de tempo do empreendimento frente ao que? Frente ao impacto, frente à ação. Quanto à sua reversibilidade, os impactos podem ser do tipo reversíveis e irreversíveis. Quando é que ele é reversível? Quando, de acordo com a possibilidade do fator ambiental afetado, pode ser retomado o que? As suas condições de origem. Então, o que acontece? A gente tem uma certa possibilidade o que? Daquele fator ambiental poder retornar às suas condições iniciais, às suas condições de origem. É por isso que é reversível. Então, a gente pode ter impactos do tipo reversível. Assim como também poderemos ter impacto irreversível. O próprio nome já diz. A irreversibilidade pode ocorrer naturalmente ou pela intervenção do homem. Então o impacto pode ser considerado do tipo irreversível necessariamente quando eu não posso voltar às minhas condições originais. E aí a ressalva que a gente faz. Eles podem ocorrer de forma natural. A irreversibilidade pode ocorrer de forma natural, como também pode ocorrer em função da intervenção do homem. Então, a gente viu aí mais uma característica com relação a esses impactos ambientais.